Boa noite, pessoal. Aqui estamos juntos mais uma vez no seu podcast da Unida da Graça, nosso Igreja 21, a Igreja do século 21, que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer parte dela. Estamos aqui mais uma vez para estarmos juntos e debatermos alguns assuntos. Eu estou me fazendo de companhia aqui abençoada com o pastor Gilson. Boa noite, pastor Gilson. Boa noite, bispo. E agora, fala um pouquinho de você para nós, para que a gente possa estar te conhecendo um pouco melhor, as pessoas também. Ok. Sou o pastor Gilson, aqui na Igreja Batista Unida da Graça. É uma grande bênção estar com vocês. Nós vamos discorrer essa noite sobre um assunto abençoado. E nós estamos, todos nós aqui, nós já estávamos falando, e ansiosos pelo início, porque o assunto realmente vai ser muito bom, de muito bom proveito para a gente. O que você desempenha aqui na Unida da Graça, pastor Gilson? Aqui hoje na nossa igreja eu sou o coordenador dos grupos pequenos, que em breve vai ser uma novidade. Vou dar até um spoiler aqui, né? Já iniciando dessa forma. Nós estamos reiniciando os grupos pequenos para os irmãos que são membros da igreja. Logo vai vir esse desafio para que a gente possa realmente trazer essa unidade. Nós recebemos uma palavra muito forte esse final de semana sobre unidade. E eu pretendo, nos próximos dias aí, a gente já começar esse trabalho. Então, eu sou coordenador do pilar dos grupos pequenos, né? Atuo como pastor aqui e junto com o bispo há muito tempo. É casado com uma moça muito bonita chamada Elaine. Diga-se de passagem. Glória a Deus. Se Jó declarou, se o livro de Jó declara que as filhas de Jó eram as mais bonitas, é porque a minha esposa não tinha nascido ainda. Mando um beijo para ela e já aproveito aqui, né, para fazer o meu merchan. Amém, glória a Deus. Tem filhos também, né, pastor? Bênção, tenho a Isabela e tenho o Vitor, os dois estão em casa lá nos assistindo. Bênção de Deus na minha vida, meu maior tesouro aqui na terra. Glória a Deus. No outro lado, aqui no outro round, está conosco o nosso irmão Fernando, que a gente mais conhece como Fernandinho, de longa data, né, Fernandinho? É isso mesmo, bispo. Bom, primeiramente, boa noite, pastor Gilson, boa noite, bispo, boa noite para todo mundo que está em casa. Como já foi dito aqui, é um prazer, tá? A gente está aqui hoje batendo um papo, tá? Não é uma aula, mas é um bate-papo aí com vocês, a respeito de um assunto muito importante, a Igreja do século 21 e a sexualidade. Então vamos caminhar aí nisso aí, nesse tema que é tão, hoje em dia, tão quente, é um tema do momento, mas é um tema tão necessário aí da gente discorrer. Glória a Deus. O que é que você faz aqui na Unida? Bom, aqui na Unida da Graça eu faço parte do departamento de ensino. Hoje eu supervisiono os ministérios de intercessão, dos adolescentes e de artes, e atuo também como tesoureiro da igreja. Mas de tudo isso, o título que eu prefiro é o título que o apóstolo Paulo fala ali aos Filipenses, um servo de Cristo. Estamos aqui para servir a igreja do Senhor e caminhar junto, igual o que o pastor Gilson falou, na unidade. A palavra de domingo foi muito forte e eu acho que essa palavra ainda está queimando no coração de todo mundo. Em nome de Jesus. E nessa unidade a gente vai caminhar hoje. Glória a Deus. Eu estou aqui com duas pontas, né? Eu estou aqui com a ponta do grupos pequenos e do outro lado tesoureiro. Rapaz, que bênção. Podemos pedir a pizza depois, que tem quem pode pagar aqui, com certeza. Quem fala com você, se você ainda não me conhece, Bispo Baquim, eu só faço um serviço aqui na igreja. Estou aqui para servir de manhã, de tarde, de noite, disponível como presidente dessa igreja e atuando naquilo que Deus tem para nos dar. Como nós falamos, nosso assunto de hoje é a igreja e a sexualidade, e daqui a pouco a gente vai falar muito disso, por isso roda a vinheta. Muito bem, estamos aqui de volta. E agora a coisa vai pegar, né? Mas antes disso eu queria falar uma coisinha para você. Você que está aí nos prestigiando com a sua participação, entra aí no nosso chat, vai deixando seu comentário, vai participando. O irmão Fernandinho está aí atento a você, porque é o seguinte, quanto mais você participar, melhor. E nós vamos ter um sorteio desse livrinho, A Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Este livro trata sobre crescimento espiritual. Vai levar o cristão a aprender a ter uma vida disciplinada diante da palavra de Deus, da oração, do seu servir ao Senhor. Então, fique atento, no final nós vamos sortear. Quanto mais você fazer contato é bom, chama a esposa, o filho, a filha, vai ser bênção em nome de Jesus. Mas vamos começar aqui, e na verdade vamos começar tratando do assunto.
Quando se fala de sexualidade, muita coisa vem à cabeça, mas a gente queria definir um pouco do termo e dar uma colocada aqui para os irmãos. A palavra sexualidade, ela tem uma composição principalmente na questão de definição de ser. Sexualidade é aquela área da vida do ser humano onde ele define ser homem e define ser mulher. É uma definição, um posicionamento, é lógico que é um reconhecimento das suas formas físicas e é um reconhecimento das suas ações e reações. Intrinsecamente, sexualidade está ligado com moralidade, com vida moral. E moral está ligado com conceitos, está ligado com coisas que são princípios colocados pela vida. E se nós fôssemos colocar um pouco a construção da sexualidade humana, eu precisaria abordar aqui algumas coisas. Nós temos pelo menos algumas 3 moralidades colocadas sobre a história humana. Uma delas é a moralidade sumeriana, ou do reino da Babilônia, que foi um reino antigo que dominou por muito tempo e trouxe alguns conceitos culturais, e um deles a sua moralidade. Na moralidade da sumeriana ou na moralidade babilônica existia o seguinte: todo homem e toda mulher tinha condição de exercitar ou preparar alguém para a vida sexual. E como é que era dado isso? Um homem adulto normalmente iniciava um rapaz, um adolescente na vida sexual, dizendo que estava ele preparando ou introduzindo ele para ser um dominador no futuro. E a mulher também, ele dominava sempre uma pessoa não adulta, normalmente adolescente, né? Terrível. Então uma pedofilia consensual, onde também ele iniciava sexualmente, dizendo que estava preparando ela para ser uma esposa, uma mãe no futuro. Também havia na sua moralidade ali, eles tinham muito culto ao sexo ou da vida sexual. Havia templos para isso. E era normal que o homem tivesse lá seus relacionamentos, mas era normal que a mulher casada também, olha, Jorge, a mulher casada, ela ia a esse templo e ela tinha que adorar a deusa. E como ela fazia isso? Ela se entregava sexualmente a outros homens e depois voltava para casa como uma adoração normal. Ela prestava o seu culto ali na área sexual. Quer dizer, o adultério instituído como normalidade, uma prática terrível. Depois nós temos a moralidade grega. Os gregos têm alguma semelhança quanto a isso. Porém, lá se institui o que nós chamamos de pederastia, uma palavra muito usada por aí, que ninguém sabe talvez da sua origem, mas tem dentro do movimento grego, da moralidade grega, onde todo homem adulto tinha para si um escravo que lhe servia sexualmente, tanto um menino ou uma menina, sempre de menor idade, sempre na adolescência, nunca um adulto. E ele fazia isso para ter a sua imposição como homem dominante que era. Na moralidade grega, as mulheres não tinham o direito de adultério. Elas estavam em casa, elas se preparavam para ser mãe, para cuidar do lar. Era essa a visão que eles tinham da situação. Então, uma moralidade bem distorcida dessa situação. Depois nós vamos ter no futuro e no presente o que nós chamamos de moralidade freudiana. É a moralidade quase que vivenciada em nosso tempo. Ela veio na Idade Moderna, quando Freud, esse camarada trouxe uma visão dele, da psicanálise, da psicologia, onde ele diz o seguinte, que sexualidade é o direito do ser humano escolher quem é, de achar-se sexualmente definindo o seu ser. Se ele é homem, continuar a ser homem, ou ele se transforma em mulher, ou se ela é mulher, se torna homem. Baseando a moralidade na escolha pessoal do que eu quero ser. Não só se descobrindo sexualmente, mas tomando o caminho que temos. Basicamente, intrinsecamente, é isso, é que sexualidade está dada como essa visão. E a gente está vendo tanta coisa distorcida. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas coisas. Sim. Talvez isso tenha sido uma surpresa para você. Mas diz aí, pastor, o que você pensa de sexualidade para a gente dar uma continuidade aqui na coisa aqui nessa noite? Como a gente sempre costuma dizer, o homem tem
a moral de sempre complicar tudo, né? Deus criou as coisas tão simples, tão objetivas e tão diretas, né? Hoje, com toda essa narrativa que o bispo falou, com toda essa história, com todas essas informações que são importantes para a gente entender a origem do termo, né? Sexualidade e tudo mais, a gente vê que o homem consegue complicar a coisa de tal forma e consegue abrir brechas para que as pessoas vagueiem nos seus pensamentos, né? De uma forma assim tão ampla. E talvez seja por isso que hoje em dia a sexualidade é uma confusão na mente de tanta gente. A gente para ouvir, a gente para perceber e a gente não consegue entender o que é que está acontecendo hoje. Diante dessas 3 narrativas que o bispo fez aí, eu vejo que a sexualidade da forma freudiana talvez seja o que tenha dado abertura para as pessoas hoje entenderem que a sexualidade é uma decisão, né? Mas na verdade, você vai lá em Gênesis, e Gênesis é um livro tão maravilhoso, porque quando você quer saber de alguma coisa, a origem de adultério, a origem das guerras, a origem da sexualidade, a origem da criação, porque o livro é de criação, a palavra Gênesis é criação, significa início, princípio, né? Você vai ver tudo lá, de uma forma simples e de uma forma direta. Deus criou o homem e a mulher, né? E ele olha para o homem e simplifica. Opa, peraí. Todos têm o seu par, o homem não tem. Não é bom que o homem esteja só. E aí Deus vai lá e cria então a mulher para que faça companhia, para que um complete o outro. Olha bem, né, pastor Gilson, Deus criou os animais com sexualidade definida, né? Sim. E ele diz bem claro, eles tinham seus pares, eram casais, eles estavam vivenciando o que Deus criou para que eles pudessem procriar. E agora Deus vai criar o quê? Alguma coisa que seja equivalente a dar ao homem uma condição de procriação. Então a gente vê Deus fazendo uma definição, não é? Sim. E Deus, ele prepara tudo. É interessante, bispo, como a forma como que Deus opera, porque muitas vezes a gente, quando vai começar um projeto na vida, a gente começa para depois no final saber o que vai dar. Deus não, Deus quando começa uma coisa, ele já sabe o começo, o meio e o fim, ele já sabe direitinho tudo que vai acontecer. E ele vai e ele diz lá em Gênesis, e o homem se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele já sabia que o homem já tinha sido, né, na sua excelência, na sua onipotência, ele já sabia de tudo, na sua sabedoria ele já sabia de tudo que o homem precisava para ser feliz. Porque você imagina, eu não estava lá, nenhum de nós estava lá, né, Fernandinho? Glória a Deus. Mas nós não somos tão antigos assim. Não, um pouquinho velho, mas não chega tanto. Adão assim. acho que olhou a situação e falou, peraí, eu estou sobrando aqui, porque cada um tem a sua. Começou a analisar todos os pares. Deus olhou e falou, peraí, esse camarada o mais interessante, tá muito sozinho. né, é saber que ele ficou dando nome para tudo, né? Sim. Será que ele não desconfiou que estava dando nome demais? Não é? E ele falou, mas cadê a minha, né? E aí Deus pega e faz as coisas ali perfeitas, né? E coloca ali a sua esposa ao seu lado. Então, assim, a nossa opinião, o nosso conceito sobre tudo que nós vamos falar aqui, e toda vez que a gente entra nesse assunto, e toda vez que eu vou falar com alguém que eu sei que diverge um pouco da minha opinião sobre isso, e sobre tantos outros assuntos, eu sempre pergunto, isso aqui é regra de fé e prática para você? Você acredita no que está escrito aqui, na inerrante palavra de Deus? Sim. Porque aqui não há erro, a Bíblia é fantástica. Ela se completa perfeitamente. Então, tudo que nós vamos falar aqui tem base bíblica. Com certeza. Né? Então, quer dizer, se quem está nos ouvindo crê que a Bíblia é palavra de Deus, nós vamos definir sexualidade à luz da Bíblia. E nós vamos falar exatamente o que a Bíblia fala. Né? Nós não vamos inventar aqui, nós não vamos querer fazer um carrossel aí de ideias mais do que já existe nos dias de hoje. Verdade. Fernandinho, e você? Bom, O que é que você vê um pouco sobre sexualidade? Porque daqui a pouco a gente começa nas perguntas aí pesadas. Aí. Algo que eu achei muito interessante, tá? É que o pastor Gilson começou a construir aqui, e toda a base a respeito do tema, no que a gente chama da lei da primeira menção. Tá? Então, a primeira vez em que a Bíblia cita a respeito de um relacionamento, a respeito da própria concepção e criação do ser humano, é lá em Gênesis. E quando o bispo colocou essas 3 tipos de visões, a gente vê o seguinte, a gente vê sempre o homem tentando trazer para si
sabe, uma individualidade de Deus. Isso começa quando? Começa também lá no Éden, tá? Todo mundo olha para o pecado de Adão e Eva como se tivesse sido comer uma maçã. Mas o grande pecado deles foi que quando eles deram aquele passo, eles quiseram ali então declarar uma independência de Deus. Deus cria eles para um relacionamento, mas Deus sendo soberano, Deus sendo o cuidador e provendo todas as coisas. Mas naquele momento, eles dão um passo e eles se colocam como independentes da pessoa de Deus. E aí tem então a primeira queda, o primeiro erro. Quando a gente continua percorrendo a Bíblia, a gente vai ver vários casos. A Torre de Babel, eles tentaram fazer a mesma coisa, criar uma independência de Deus e criar um meio, um método de que eles pudessem subsistir sendo maior ou igual a Deus. Quando a gente vai percorrer o livro de Juízes, aconteceu isso por diversas vezes, o povo se afasta de Deus, cria uma independência, e a gente vê que todos os problemas do mundo nascem dessa ansiedade do ser humano, quando ele se afasta do Criador, quando ele resolve virar as costas para essa soberania, para esse cuidado de Deus, vão surgindo várias linhas de pensamento, e todas elas vão buscar o quê? O homem como sendo o centro e não Deus como centro. Então a gente cria aí começa a mudar, sabe, a cosmovisão. Por quê? Porque passa a ser tudo com base no homem e não mais em Deus. A gente pode chegar sempre a uma conclusão muito clara, né? Que foi uma afronta a Deus. Isso. Na verdade, o homem afronta a Deus quando ele resolve criar para si um subterfúgio. Sim. E é interessante de que, quando a gente está citando lá do início, né, no princípio, tá, Adão e Eva estão lá no paraíso, Deus criou, formou e tal, e eles estão agora vivenciando, né? Será que o homem esqueceu rapidamente do que Deus falou para ele sobre quando a mulher vive? Ele está tão apaixonado, tão cego assim, que ele cede, né, ao convite de Eva. Olha, é bonita, vamos comer, vamos experimentar, né? E eu não creio que foi assim tão rápido, não dá a impressão que ele nasceu hoje, amanhã conversou, de tarde ela pegou o fruto desse pecado. Na verdade, dá a impressão que houve todo um ardil ali colocado. Esse tempo a gente não tem, a gente não sabe, mas a gente sabe dos fatos, né? Mas eu não... E a gente olha hoje no presente, e eu acho que isso não é muito diferente, não é? A gente vê ainda hoje um homem afrontando Deus, fazendo suas escolhas e tentativas. Quando você olha nessa moralidade sumeriana, né? O homem vira totalmente a sua vida em base em adoração, ele rejeita a Deus e vai cultuar o seu próprio ser, o seu erotismo, a sua sensualidade, a sua vivência. É uma das coisas assim muito, muito sérias, né? E então, pensando nisso, pensando nessa sexualidade, a gente vai partir para o segundo assunto para a gente caminhar de uma forma interessante. E a segunda pergunta que eu fiz, que para mim praticamente ela é a primeira, quando ele diz o seguinte, né? Qual é o lugar da sexualidade no ser humano? Se sexualidade é despertamento de sede, descoberta, qual é o lugar? Qual é o lugar ou a importância que isso tem dentro do ser humano, ou na vivência do ser humano? Aí vocês escolhem quem quer bombardear primeiro, vem que vem. Bispo, a gente tem muita coisa que nos favorece, que nos ajuda quando a gente olha para a ciência também. Eu estava lendo, não foi à toa que eu estava lendo algo esses dias, e os estudiosos do cérebro, né, até os psiquiatras, os psicanalistas falam que o olho, ele faz parte do cérebro, ele é uma extensão do cérebro. E faz sentido isso, né? Porque até o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal, mais ou menos isso. O mal que eu não quero, esse eu faço. É tão fácil fazer o mal e tão difícil fazer o bem. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha, e tudo aquilo que a gente olha, a gente transfere para o nosso cérebro imediatamente. Eu lembro que aqui na igreja, de vez em quando, o bispo canta aquela musiquinha de escola bíblica dominical, né? Cuidado o olhinho com o que vê, né? E é bem verdade isso. O despertamento sexual, aonde que está isso? A sua pergunta foi, aonde está? Qual é o lugar da sexualidade no ser humano? Eu acho que começa na visão.
os estudiosos de casais, os homens que tratam, os terapeutas de casais, eles falam com propriedade sobre isso. A mulher, ela tem essa queda mais sentimental, mas o homem, ele é muito visual, né? E eu, como homem, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente contempla. Porque o homem, ele se atrai por aquilo que ele vê. A mulher tem essa conotação um pouco mais sentimental, né? E é interessante, isso é tão real, porque quando você pega Davi pecando com Batseba, olha onde que iniciou o pecado dele. Dá uma olhada. Primeiro que ele não estava onde era para ele estar. Era para ele estar na guerra, ele estava no palácio descansando enquanto os homens dele estavam guerreando, né? E ele olha uma mulher bela tomando banho. Quem é essa mulher aí? E ele pega, não, essa mulher aí é mulher de Urias. Quem era Urias? Era um qualquer? Não. Era o chefe do exército dele, cara. E ele pega e se encanta com aquela mulher por aquilo que ele viu. Então a sexualidade, ela está naquilo que a gente vê. E o problema não eu estava conversando com um amigo aqui na igreja há uns dias atrás. Nós homens, e tanto nós homens quanto as mulheres, a gente vê alguma coisa bonita, vê uma pessoa bonita, você fala. Sim. Puxa, a pessoa é bonita, né? Você está assistindo um filme, está lá o Brad Pitt lá na tela, você fala, rapaz, eu sou homem. Mas esse cara aí parece que Deus abençoou o cara. Ele passou na fila da beleza umas 3 não vezes. Não é verdade? Né? Eu nem cheguei perto, porque o cara não passei nem na esquina. Né? Então, e o problema, quando um homem olha uma mulher, por exemplo, você vê uma mulher bonita, a mulher é bonita, você pensa. O problema é quando você olha 2 vezes, porque aí você já está olhando com desejo. A questão é que o homem tem que ser maduro o suficiente para entender que tudo começa no olhar. No olhar, você jogou para dentro, aquilo vai se tornar uma atitude e aquilo pode se tornar pecado. A Bíblia fala, porque a sexualidade ela é muito forte. A Bíblia ela atrai. fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Exatamente. É um aprofundar da situação. Exatamente. Foi as 3 tentações que Jesus passou no deserto. Né? Sim. Né? Olhou. Dos olhos, da carne e da vida. Dos olhos porque, tá vendo todos esses reinos? Né? Se prostrado, te dou. Né? A carne, né? Transforma os povos em pão, tá com fome? Tá com fome, então, da carne. E a soberba da vida, olha, manda, né? Pula do pináculo do templo aí e tal. Vai dar ordem a você não vai acontecer nada então, contigo. quer dizer, o homem às vezes acha que ele se garante nisso. E o homem não se garante nisso, porque isso começa realmente, a gente acabou até inclinando aqui para o lado do pecado, mas ele começa realmente naquilo que a gente vê. A gente tem que tomar muito cuidado. Vigiar naquilo que a gente olha, vigiar naquilo que a gente assiste. Hoje a pornografia é muito difundida e as pessoas acabam escravizadas por causa disso. E eu gosto muito de falar uma coisa, que eu até gosto de repetir isso, que Davi, o homem mais santo da Bíblia, caiu por causa de mulher. Salomão, o homem mais sábio, caiu por causa de mulher. Sansão, o homem mais forte, caiu por causa de mulher. Se você não é tão santo, não é tão sábio, não é tão forte, corre, filho. Porque o bicho pode pegar do seu lado. Então você tem que tomar muito cuidado. Porque o despertamento vem e a gente tem que saber lidar com isso. Com certeza. Né? Então, Fernando, e aí, o que você vê como lugar da sexualidade na vida humana? Qual o lugar dele? A sexualidade, voltando lá para Gênesis 3, Deus, Gênesis 3 não, Gênesis 2, Deus deixa bem claro, quando cria o homem e a mulher, ele diz algo, sede fecundos. Então, a sexualidade, ela é nata do ser humano, ela faz parte da composição e do ideal de Deus. Na verdade, o que o pastor Gilson até trouxe de uma maneira assim, muito boa, é porque assim, ela foi se corrompendo e a visão do que é natural para Deus, a visão de como Deus enxerga a sexualidade, acho que a gente vai passar um pouco por isso daqui a pouco, a construção, sabe, dessa base de o que a Bíblia diz a respeito da sexualidade, mas o ser humano ele foi corrompendo aquilo que é natural. Então, para a gente pontuar primeiro, a sexualidade é um presente de Deus. Eu acho que a gente parte daí. O sexo não é sujo, o sexo, como por muito tempo foi colocado como algo impuro, como algo errado. Isso é uma ideia assim, que separa o ser humano em caixinhas. O ser humano ele é uma totalidade. Então, o sexo, primeiro, ele é um presente de Deus. A sexualidade ela é nata do ser humano. Lá na criação, Deus criou o homem e a mulher. E dentro da concepção, sabe, o que o pastor Gilson falou, nós já temos dentro de nós algumas coisas que são naturais. Sim. Sabe, o homem é visual. A mulher ela é muito mais do pensamento. Ela é muito mais da criação de ideias. E isso é
isso vem lá da criação, sabe? Isso não foi sendo desenvolvido. O que foi sendo desenvolvido são as distorções. Dentro disso que o pastor Gilson falou, eu acho legal a citação de Tiago, quando aqui no capítulo 1, verso número 14, ele vai falar isso, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, assim, a sexualidade é boa, o sexo é um presente de Deus, porém a distorção disso e a cobiça, quando o nosso coração ele se inclina e coloca isso no lugar errado, na posição errada, e passa a usar disso de cobiça, aí ele pode trazer a morte. Então, o lugar da sexualidade, ele pode ser um presente de Deus, como pode trazer a morte. Aí eu acho que vai muito de como nós levamos isso e como nós enxergamos, à luz da palavra de Deus, o caminhar em cima desse assunto. Nós podemos dizer, então, que o lugar da sexualidade na vida humana é despertar no homem o que ele é. Isso. Se ele é homem, sim, ele tem que estar atraído e pensando em ter um relacionamento com o sexo oposto. É natural isso. Faz parte da vida dela. A mulher, da mesma forma. Então é normal que o jovem veja a moça e fala, opa, anjos caminham pela terra, aleluia, né? Então, até ora em línguas, né? E ela também pode dizer, ri para lá para trás para ele, se ela não desejar, mas é normal que isso aconteça. Então, nós podemos dizer, pastor, sem medo de errar, que o lugar da sexualidade está no natural, em sermos seres humanos completos. Sim, com certeza. Bispo, e assim, o que a palavra nos traz é nos colocar no lugar certo. Porque o que o mundo faz é te dar N opções, e de passagem hoje em dia, você tem tantas vertentes aí, tantas formas de descrever sexualidade que é uma confusão. Você não consegue entender. E a forma original, como Deus colocou as coisas, elas são muito simples, são muito simplórias em tudo que Deus faz. E a Bíblia é clara em dizer que sexualidade, e o tema é muito forte, né? Falar sobre sexualidade, mas a gente precisa de entender que tudo que a gente fala, nós temos casais nos ouvindo, nós temos adolescentes, temos talvez até crianças, e nós temos que falar numa linguagem pura, numa linguagem sem termos chulos, sem termos assim, banais, né? Mas deixar bem claro o que é a sexualidade e quem é que pode desfrutar disso. Porque o que o mundo prega hoje é que isso é livre para todo mundo, até para as crianças escolherem. Então, quer dizer, sexualidade vai ser desfrutada por alguém que ainda não chegou ao casamento? Porque quando Deus fala lá em Gênesis, tornando-se os dois uma só carne, olha, Deus fala assim, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, a união, o que Deus está propondo aqui, antes de criar igreja, antes de criar qualquer coisa, é casamento, base de tudo. E aí, nós falando aqui sobre sexualidade, nós temos que entender o seguinte, que o sexo, que faz parte de tudo isso, que é a cereja em cima do bolo, quer dizer, ele tem que ser entendido cada um no seu lugar. Antes do casamento, é fornicação. Depois do casamento, fora do casamento, é adultério. Então a gente precisa de definir muito bem isso. Porque hoje, fornicação é algo muito... Eu estou acabando até entrando em outro assunto aqui, né? Estou até entrando numa outra... Faz parte. Numa outra etapa, vamos dizer assim. Mas é algo assim que é difícil até de você combater. Porque caiu na normalidade. Todo mundo faz, todo mundo pode, por que eu não posso também? Então é muito difícil isso, né? Dos anos 60 para cá, você começa a ler alguma coisa, você vê que historicamente dos anos 60, até então, até essa época, o sexo, até o Fernandinho falou, era tratado como algo sujo, né? As mães, as avós diziam para as moças que aquilo, olha, é isso, é aquilo e tal. Então chegava no casamento como uma coisa absurda. Não deixa ele tocar em você, não deixa não. Problema e tal. Então, aí depois chegou uma época, anos 60, anos 70, né, com todo aquele movimento hippie, aquela coisa, geração, paz e amor, aquela coisa toda, a coisa difundiu e acabou fazendo com que todo mundo fosse experimentar e todo mundo viver o sexo mais abertamente. E aí as coisas vieram evoluindo, se é que eu posso dizer evoluindo, mas assim, numa rampa descendente, né?
até os dias que a gente tem hoje. Mais descendo a ladeira do que subindo, né? Eu peguei uma revista na internet para dar uma olhada e de um tempo atrás fala que a revista fez uma pesquisa com alguns pais de classe média e quase que 25% dos pais responderam, isso é estatística, quase que 25% dos pais responderam à revista Veja, que os filhos, para evitar que os filhos tenham doenças sexualmente transmissíveis ou frequentem qualquer um dos lugares, os pais permitem que os filhos tenham relações sexuais dentro das suas casas, debaixo do nariz dos pais, porque até então é mais seguro, entre aspas. Não vai ser assaltado. Então quer dizer, trazer a fornicação para dentro de casa. E a Bíblia combate claramente sobre isso. Por isso que nós falamos inicialmente. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de algo que está escrito aqui. Ah, mas como é que o jovem vai fugir dos prazeres da mocidade? José, José. José, a mulher de Potifar veio agarrar ele, ele rasgou, ela segurou na roupa, rasgou. Não pensa que a mulher de Potifar fosse alguma baranga feia, alguma com certeza, mulherão do Egito. Com certeza, devia ser uma mulher bem cuidada, uma mulher bonita, mas não era dele. E ele tinha uma aliança com Deus. E o que fez realmente ele negar aquilo e cair fora foi justamente essa aliança com Deus. Então, quando nós temos uma aliança com Deus, a gente abre mão de desejos. A gente paga esse preço. Fernando, tá atento. Pessoal, tem pergunta, manda pergunta aí. Tem duas perguntas aqui, daqui a pouquinho a gente... Mas pegando esse gancho aí dessa questão de José e tal, nós podemos entender também, Fernando, que a sexualidade está ligada ao pensamento. Sim. Né? O seu pensamento não é só o sentir, né? Só atração, também tem pensamento. E como é que fica essa questão da presença ou do lugar da sexualidade também na área do pensamento? Eu entendo, bispo, que ainda mais quando a gente olha para a história de José, a gente vai ver que por toda a caminhada de José, José guardou uma integridade. A gente começou falando a respeito de moralidade, e essa moralidade ela está intimamente alinhada com os valores que José recebeu desde a sua criação. É o que o pastor Gilson falou, ele teve uma oportunidade, e diga-se de passagem, não era nem só uma oportunidade, tá? Ele foi coagido pela patroa, da qual ele era servo, escravo. Então, assim... Abuso de autoridade. Abuso de autoridade grande. Lá naquela época. Então, assim, na verdade, o servo não tinha nem como dizer não. Ele sabia que aquilo ali custaria para ele a liberdade, custaria para ele ir embora, sabe? Ele não sabia como isso ia se decorrer, porque ela teria que arrumar alguma história. Ela não iria dizer, olha, o Potifar, eu quis deitar com o meu servo. E ele não topou parada. Mas ele sabia que negar uma ordem da sua patroa iria lhe custar muito. Só que os seus valores e aquilo que ele acreditava. Então, quando o bispo fala de pensamento ele é construído com a base de valores que a gente carrega. A Bíblia vai dizer em Provérbios, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for maior, ela não se desviará dele. E eu acredito que aí tem um princípio, e é interessante, se a gente interromper, mas segura aí. Tem um princípio interessante, que ele disse o seguinte para a mulher, olha, o meu Senhor me deu liberdade em tudo, só a ti ele me vetou. Sim. Então, o patrão já tinha dito, nem mexe com a minha mulher. E o princípio de obediência de José, não vai dizer que talvez José não se sentisse atraído. Não era isso. Dá a impressão de que José era um bobão qualquer que não estava entendendo o negócio. Estava entendendo, mas ele sabia do seu princípio. Então, nesse sentido também. Ele carregava inclusive dois princípios. Tá? Um dos princípios era a respeito que a mulher do outro é do outro. Mas o segundo princípio o bispo colocou muito bem, e ele deixa claro isso para a mulher de Potifar. Era o princípio de você respeitar uma autoridade delegada. Inclusive, no Novo Testamento, a carta de Efésios vai falar muito disso, a respeito da posição do servo quanto ao seu patrão. Então, José já carregava isso dentro dele. Quando a gente fala de um conjunto de valores, esses valores não eram só relativos à área sexual, da qual ele foi ali, de maneira clara, tentado. Mas era todo um conjunto, é o que a gente chamaria talvez da cosmovisão. Ele já tinha isso, ele tinha uma visão que era toda construída com base no Senhor que o pai dele pregou, ensinou, passou todos os valores, e ele nunca se desviou disso. Em todos os momentos, independente da adversidade, independente da luta, ele se manteve fiel aos princípios. Então, quando o bispo falou, isso tem muito a ver com o pensamento? Tem, e o nosso pensamento, ele é uma construção de tudo que nós recebemos, tanto do ambiente familiar, mas principalmente do quanto nós buscamos na fonte. Claro, José não tinha a Bíblia, tá? Então era muito mais dentro de casa, isso é interessante. Mas o que era o que ele tinha aqui no coração. Isso. Né?
Isso. E interessante, ó, longe de casa, ninguém para ver. E a Bíblia fala que ele era um jovem bonito, e isso talvez despertava nos irmãos, né, a inveja, né, por ser um jovem bem cuidado, o filho predileto do pai, aquela Filho coisa do papai, toda, né? não é? Você imagina que menino bonito, tá longe de casa, tal, que não quer dizer. Ele sabia o princípio que ele tinha, e é isso que é interessante, da gente fazer com que nossos jovens entendam o quanto é importante. Porque ele podia abrir pensar mão. assim, se eu não vou contar, ela também não vai contar, muito menos. O esquema estava montado, mas ele falou o quê? Eu não posso. E aí quando ele foge dela, ele fala assim: não posso eu fazer tal coisa com o meu Senhor. Não foi por causa dela, foi por causa da aliança. Da aliança. Foi por causa da, né? Tem um provérbio 20:21 que diz assim, que a posse antecipada mata o desejo. E é o que muitas vezes hoje em dia, como a gente iniciou o assunto falando sobre fornicação. Uma boa palavra. Né? A posse antecipada mata o desejo. Anota aí, pessoal, que essa é palavra muito interessante. Não é? Porque aí a pessoa, tem, os mais antigos falam que tem gente que quer comer o lanche antes do recreio. É brincadeira coisa, vai pra lua, já teve o mel, né? Mas é verdade, a posse antecipada, ela mata o desejo, ou seja, você fez algo que já não era para você fazer. Isso é o verdadeiro sentido da palavra defraudar. Defraudar, se você procurar no dicionário, ela significa o seguinte: você levantar, despertar desejos numa pessoa em que você não pode, legalmente, você não pode cumprir, você não pode saciar aquele desejo. Então, ele sabia que tinha que respeitar tempos. E é isso que as pessoas têm que entender. Então, a gente pode chegar numa conclusão, lógico, para a gente partir aqui para as perguntas, porque eu acho que tem gente aí já doidinho. Segura aí, a gente vai responder. Vai deixar a gente mais complicado ainda daqui a pouco. Vai. Tem pergunta aí? Já tem. E olha só a situação. O que a gente chega a uma conclusão clara é o seguinte: que a sexualidade faz parte da vida, mas não deve controlar a sua vida. Com certeza. Você pode ter impulsos sexuais, você pode ser uma pessoa normal, natural, você pode olhar e desejar, mas isso não pode ser domínio no seu viver. Os seus princípios que você tem que colocar a sexualidade como parte, ela faz parte, ela está dentro da sua vida. E qual é o lugar disso na nossa vida? O lugar da normalidade. Eu sou uma pessoa normal, porque se você não tem desejo nenhum, aí você não é tão normal assim. Aí tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Porque faz parte. Se você tem desejo demais, também está errado. Com certeza. Tem que haver um equilíbrio, por isso faz parte da vida. Fernandinho, solta aí uma das perguntas, só para a gente começar a ficar doido aqui. Vamos lá, Bispo. A primeira pergunta aqui, que tem é do Alexandre. O Alexandre é um amigo meu, trabalha comigo lá no banco. Olha só. Professor de teologia também. É bom saber desse negócio. E a pergunta dele vai lá para Corinto. Ele fala, eu gostaria de perguntar para o bispo se o templo de Afrodite em Corinto, com 1000 prostitutas, teria influenciado a igreja. Eu acho que não influenciou a igreja, pelo contrário, levou a igreja a ficar diferente. E a gente nota bem claramente isso quando Paulo recebe as prostitutas cultuais, elas se convertem, né? Não tem um texto contrário das mulheres da igreja indo para se prostituir, mas é o contrário. Elas vêm da prostituição para a igreja, e Paulo resolve cuidar do assunto com uma forma muito delicada, quando todo mundo põe aquele lindo lençol de saco de silício, uma cor horrível demais na cabeça das mulheres. E a Bíblia chama de véu, né? Aquilo não era véu, meu sangue de Jesus tem poder, né? Mas a igreja de Corinto, ela teve que conviver e fazer a diferença. E aí que está o negócio. Eu acho que até é boa a sua pergunta. Ela teve que conviver num lugar onde havia uma exacerbada atuação na vida sexual como culto. Com adoração. Aquilo devia ser um negócio tanto, mas a igreja, ela levanta lá no meio dessa situação, e ela diz, não, isso aí não está certo, e quando você vem para cá, deve haver mudança, e houve mudança, né? É por isso que até hoje tem algumas igrejas pentecostais que não entenderam esse texto de Paulo, né? E ele manda que elas tenham cabelo crescido, que é um honroso que a mulher tenha cabelo crescido, ele não disse comprido, né? Comprido tem uma medida, aí não tem medida, é crescido porque elas perdem a marca da prostituição cultural para se tornarem mulheres normais. Você nem pergunta. Eu acho interessante até, bispo, como olhando para Corinto,
como o evangelho vem para redimir a sociedade. É isso que o bispo falou. A igreja, além de não ser influenciada, Paulo teve todo um cuidado de construir um cenário, de construir um ambiente que fosse acolhedor a esse povo. Então é a igreja cumprindo o seu papel de transformar a sociedade e trazer de volta a base do evangelho. Né? Exatamente. Como sempre foi. Exatamente. O primeiro princípio ali diz: não tem prostituta na igreja. Diz, a igreja é igual à igreja, o povo de Corinto, mas não era, né? Sim. A origem disso aí acaba assim. Muitas pessoas vão para esse texto, ou um texto deformado como esse, e acabam achando base, né, para suas deformações, né? O bispo sempre costuma dizer que a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas também é a mãe de muitas heresias, porque o camarada vai lá, pega um texto fora de contexto, né, e explica um versículo separado, joga todo um enfeite ali em cima daquilo e realmente convence. Né? Qual a próxima? Tem mais alguma aí? Tem mais uma aqui. Vamos responder para que depois a gente andar. Vamos lá. Da Giovana, adolescente aqui do Ministério dos Teens. E ela pergunta algo que os adolescentes têm assim... Ótimo. Os adolescentes dentro da igreja têm um ímpeto, bispo, de responder isso para a sociedade. Isso é interessante. Ela pergunta o seguinte: como podemos evangelizar uma pessoa que é homossexual e tentar mostrar a verdade para ele? É bom, você vai partir para 2 princípios, eu acho, aí, e vou dizer... Sim. Gilson pode falar alguma coisa, depois eu volto aqui, vamos lá. Sim. O que você vê aí, Gilson? Como que você acha que deve ser feito esse evangelismo aí? A pergunta da Giovana é bem profunda, bem forte. A gente já esperava por esse caminho. Sim, é por isso que eu falei que Romanos, Giovana está nos ouvindo aí, dizer uma coisa para você, Giovana. O livro de Romanos, quando você pega o primeiro texto do livro de Romanos, o primeiro capítulo, ele vai falar muito fortemente sobre isso, né? E é lógico que tudo que a gente fala aqui é opinião, mas nós estamos com um embasamento bíblico. Então, eu vou ler aqui, Romanos 1, a partir do verso 24, se os irmãos até quiserem acompanhar aí em casa, aí podem acompanhar também. É rápido o texto. O texto está falando da idolatria, está falando da depravação dos homens, está falando de homossexualismo, sim. Né? Sim. E não é só aqui que a Bíblia fala, mas diz assim lá, 1:24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Presta atenção, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, mais uma vez vai falar a mesma palavra, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Recompensa de si mesmo. Então, o texto é muito forte. Aí você mandar um texto desse aqui, você vai falar, você vai quebrar a pessoa no meio. Mas uma coisa que está bem claro aqui, que tem 2 vezes a mesma palavra escrita, é que Deus os entregou a esse sentimento. Porque esse sentimento não era um sentimento original. Mas por que existe tanto esse movimento hoje homossexual? Porque as pessoas, por causa das suas concupiscências, conforme o texto está dizendo aqui, a palavra concupiscência significa desejo incontrolável da carne, as pessoas se entregaram e elas realmente decidiram tomar essa forma, né? Não é que a pessoa tem um DNA diferenciado e coisa e tal. Eu vou falar uma coisa interessante que eu li, que se você pegar um osso humano de 2.000, 3.000 anos atrás e entregar no laboratório, a ciência tem a capacidade de dizer se aquele osso era de um homem ou era de uma mulher. Porque Deus criou só o homem e só a mulher. Não tem como você achar, de forma nenhuma, alguma coisa que seja diferente. Não vai dizer se era homossexual ou não. Não tem, porque está no DNA, está ali, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E dizer para quem tem esse tipo de comportamento, alguma coisa, dizer que realmente foi uma opção de que eles tomaram de viver dessa forma.
Aí eu volto naquilo que a gente estava falando inicialmente, por causa daquilo que viram ou por causa daquilo que sentiram, por causa da história de vida que eles tiveram. Mas no íntimo, ali, cada um, se você chegar para alguém que é homossexual e você perguntar, eu tenho certeza que aquela pessoa ou teve uma história que deformou a vida, que deformou o sentimento, que deformou a forma de enxergar a sexualidade, mas não que aquela pessoa está daquele jeito porque gosta, está na prostituição porque gosta, está no homossexualismo porque gosta, porque é assim, porque teve alguma coisa que realmente confundiu a mente no meio desse caminho. Alguma coisa assim. É muito claro quando você for pensar, ela está falando como evangelizar, né? Sim. Ou como falar de Jesus às pessoas. Sim. Bom, o primeiro princípio que você tem que mostrar é que Deus ama a pessoa. Tudo que nós falarmos tem que ser com muito amor, com muito respeito. O amor de Deus... Temor e tremor, né? Vamos dizer assim. O amor de Deus foi projetado para o homem, mas Deus não tolera a ação pecaminosa do homem. Há muitas pessoas que pensam que fulano é contra os homossexuais. Não somos contra os homossexuais, nem contra essa situação. O que nós abordamos é muito claro. Deus ama o pecador, Deus ama a pessoa. Sim. E Ele tem um relacionamento com pessoas, mas Deus não se dá ao prazer com aquilo que é contrário ao natural. É muito claro, é contrário ao natural. O que dizer para uma pessoa dessa? Eu acho que a primeira coisa que você pode dizer para ela, Giovana, é que Deus o ama. E tem um plano maravilhoso na vida dele. E a segunda coisa que você pode dizer para ele é o seguinte, que Deus não vai fazer nada que ele não queira. Né? Porque se a pessoa não quiser, não haverá quem o tire de qualquer situação. E isso é para tudo. Não é? Se o camarada é viciado em droga, ele só vai sair se ele quiser. Se ele fuma, se ele bebe, se ele se prostitui, seja lá o que ele pratica, ele só vai deixar isso de acordo com o seu desejo. A Bíblia, e eu gosto muito desse texto de Apocalipse 3:20, que me diz claramente, Deus educadamente diz, eu estou à porta aí, eu bato. Deus não diz, eu estou à porta e arrombo. Não. O chuto. Não mete o pé na porta, né? Então, para essas pessoas, o que você vai poder dizer é o seguinte, Deus te ama, tem um plano para a sua vida, mas você tem que querer esse plano. Você não é obrigado a aceitá-lo. E muitas pessoas pensam que nós queremos impingir, mas o contrário é verdadeiro, né? As pessoas querem nos impingir que nós aceitemos aquilo como normal e natural. Pode falar a verdade. Eu acho interessante, bispo, que o bispo colocou uma frase que está ali nas 4 leis espirituais. Deus te ama e tem um plano para a sua vida. E a segunda lei é que o homem pecou e fez a separação, criou a separação. E tem uma frase que é muito utilizada para atacar a igreja, que eu acho que é exatamente, ela trabalha a favor do evangelho. Que hoje em dia se coloca assim, porque fala-se que o homossexual vai para o inferno, mas não fala que o mentiroso vai para o inferno. Isso é uma falácia. Então, uma das coisas que a gente pode construir, primeiro, quando a gente vai conversar com alguém, o ser humano é caído. O homem é caído e necessita da presença de Deus para ser restaurado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi só um homossexual, mas todos pecaram. Exatamente. Todos estão no mesmo nível. Então, assim, a homossexualidade, ela envia para o inferno, e esse é o grande temor de se falar. Sim, a Bíblia é clara, e de conceitos bíblicos, como o pastor Gilson já falou, nós não podemos abrir mão. Porém, a mentira... Dentre outros pecados. Isso, a mentira caminha para o inferno da mesma forma. A embriaguez caminha para o inferno da mesma forma. A idolatria, ela vai abranger um campo tão grande da nossa vida, que se a gente fosse falar aqui, é tema para um outro podcast, que... Gostei dessa ideia. Tema levantado. A igreja é idolatria. A igreja é a idolatria. Mas a idolatria, ela leva para o inferno. E a idolatria, no nosso meio até, ela é algo tão crescente, tão pungente, só que o cristianismo é a única... religião, que quando ele é exercido de fato, ele olha para a sociedade e fala, eu não sou bom, eu preciso de alguém para me redimir, eu sou pequeno, eu sou falho, mas existe um caminho, e esse caminho se fez carne, veio ao mundo, morreu por nós, para fazer de novo essa ligação. Então o homossexual vai para o inferno?
como o beberrão, mas vem para Cristo. É o que o pastor Jesus falou, se aproxima de novo de Deus. O homossexual pode não ir para o inferno? Sim, bispo. Pode. E é um conceito. Como aquele camarada que vai para a igreja todo dia pode ir para no inferno? Sim, pode. Sim. Se o conceito é um relacionamento com Deus. Exatamente. Só para finalizar, ainda falando sobre a pergunta da Giovana, que foi muito boa, quando a gente se aproxima de uma pessoa para falar sobre isso, a gente primeiramente tem que fazer essa pergunta: você aceita a verdade que está aqui nessa palavra? Isso. Porque se qualquer aconselhamento, qualquer coisa que a gente vai fazer, a pessoa tem que aceitar o que está aqui, porque a nossa nossa regra de fé e prática está aqui, é a palavra. Então Jesus muitas vezes chegava perto de um cego: o que queres que eu te faça? O cego podia querer outra coisa, mas ele falou: não, eu quero ver. É óbvio que o cara cego, ele quer ver. É que esse primeiro princípio é que nós pensamos que é a obviedade para nós. De repente o cego, ele não quer ver. Ele não quer ver. Ele quer outra coisa. Ele quer outra coisa. E de repente você vai falar com uma pessoa... Não, a pessoa, de repente a gente entende assim, vamos se colocar no lugar de quem fez a pergunta. De repente você quer resolver o problema da pessoa, mas ela quer resolver o problema dela? Exatamente. Ela quer sair de onde ela está. A pessoa precisa de aceitar e ser convicta de que ela precisa. A partir do momento que ela aceitou, o que você quer que eu te faça? Eu quero ficar livre disso. Então nós vamos à luz da palavra e eu vou te instruir. A partir daí ela descortinou uma coisa e ela deu início a um processo de desconstrução. Ela vai desaprender aquilo que ela teve até então, né? E ela vai entender que aquilo é uma crise de identidade. Definindo para mim, nós estamos falando aqui de opinião, é uma crise de identidade. Com certeza. Assim como é uma crise de identidade, talvez outra deformação na vida, mas Exatamente. É uma deformação. Por que eu insisto em chamar de deformação? Porque a forma original que Deus criou não é essa. O ser humano deformou, ou seja, saiu da forma original. Para mim é isso. Tem outra pergunta aí? Tem mais 2 perguntas, bispo. Não sei se você prefere continuar com o tema e a gente traz elas daqui a pouco. Tá bom. Vamos dar uma andada aqui, mas segura aí, segura. Não esqueça aí, tem em jogo o livro, tá? Celebração da Disciplina, de Richard Foster. É tremendo esse livro, já li, coisa muito boa. Estou presenteando você, hein? Em nome de Jesus. Vem para cima. Só reafirmando o que o bispo está falando, gente, quer concorrer ao livro? Faz um comentário aqui no nosso chat e segura ao vivo até o final do podcast, que nós vamos sortear esse livro ao vivo ainda no podcast. Legal, vamos continuar aqui. E domingo vem no culto para poder receber o livro. Senão não recebe. Com dedicatória e tudo. In Jesus' name. Nossa terceira fase, então, e a gente chega depois de falar da parte do ser humano, o que a Bíblia fala sobre sexualidade? Isso aqui para nós é um prato cheio, né? O que a Bíblia fala? A gente pode começar logo com Gênesis. Sim. A Bíblia fala logo de cara. O que ela fala? Que Deus criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, Deus criou-os definidamente, sexualidade definida. Um homem é homem, mulher é mulher. E ele definiu a sexualidade nos dois para que eles se completassem. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? Eu já ouvi de muitas pessoas que se dão alguma outra prática sexual dizendo que não se sentiam completos. Pois Sim. A Bíblia está dizendo que você está errado, cidadão, porque a Bíblia diz o seguinte: Deus criou um homem, criou mulher, e eles se completam. A sexualidade do que o homem tem, a mulher precisa, e o que a mulher tem, o homem precisa, né? Eu quando faço casamentos, eu faço pouco casamento, e quando eu faço casamento, eu gosto sempre de dizer uma coisa: fulano, Deus te ama e quer fazer você feliz, e ele escolheu você, fulana, para ser o instrumento dele para fazer ele feliz nessa terra, e é isso mesmo que Deus fez, com certeza. Isso fez com Adão. Adão estava tristinho, estava quietinho, sozinho lá. Deus falou: vou dar uma alegrada nesse camarada, e para alegrar ele trouxe algo mais bonito que ele, melhor que ele. Eu digo sempre, né, Deus fez o rascunho que é um homem e caprichou na mulher. Caprichou. O primeiro, né? Não saiu muito bom. Não, o primeiro é mais ou menos, mas depois ele trouxe a mulher. E se você olhar na tradução original, quando Deus trouxe Eva para Adão, ele falou assim: tudo isso, meu Deus, né? Ele realmente se empolgou com a beleza. Eva era hors concurso, não tinha ninguém mais bonita dela no universo, só tinha ela. Certo, só tinha realmente ela era maravilhosa. Mas é isso aí. Outra coisa, né? Adão foi muito feliz, não teve sogra, não teve sogro, não teve como repartir com ninguém essa situação. Mas é bem claro essa situação de olharmos. A Bíblia já começa disso, né? E o que mais a gente pode dizer disso, Fernando? O que a gente pode dizer que a Bíblia fala sobre sexualidade? O que é que você vê em outros textos aí também? Uma coisa que eu achei interessante, o pastor Gilson tinha trazido
em um outro momento, tá? E eu lendo ontem o livro de Cantares, tá? Que é um dos livros que vai passear e vai permear o assunto tanto da sexualidade quanto do ato sexual em si. Lá em Cantares 8:4, tá? A Sulamita ela tá trazendo uma mensagem, não nesse momento para Salomão, mas para as mulheres de Jerusalém. E ela fala o seguinte, ó: conjuro-os, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Aí eu estava pegando aqui numa outra tradução, tá? Aqui na Bíblia a Mensagem, ele traz uma tradução muito interessante. Não se esqueçam, amigas de Jerusalém, só despertem o amor quando chegar o seu momento. Então, a primeira coisa que assim, a gente desenha à luz da Bíblia é que o sexo, ele é um presente de Deus, mas existe o momento e o ambiente. Sim. Aqui ela está falando o tempo inteiro a respeito de uma relação sexual, tá? Dela e o seu amado. E aqui o seu amado já é o seu esposo, dentro de todo o contexto que o livro trata. Tá? Ela, embora não se entregou a ele a uma relação, mas eles já são noivos, e o noivado ali na cultura judaica já é um casamento, já é um relacionamento firmado. Mas ela deixa bem claro para aquelas mulheres que estão ao redor dela, quando ela está trazendo essa mensagem, o seguinte: olha, existe um momento. Existe um momento certo, existe um ambiente correto. Então respeite esse momento e esse ambiente. A gente vai para Eclesiastes, tempo para todas as coisas. E para essa área da sexualidade também é tempo para essas coisas. E dentro do momento a gente vai de novo para o texto original. Quando o pastor Gilson cita lá que unirá então o homem e a mulher, eles serão uma só carne. Esse uma só carne, ele dá essa ideia da conjunção. Então uma das coisas que a Bíblia coloca é que o sexo, já para a gente estabelecer um dos parâmetros, ele deve ocorrer dentro do ambiente da aliança do casamento. Ele tem um momento certo, mas de novo, eu volto a dizer, o sexo é um presente de Deus. Então, para a gente já estabelecer aqui, a sexualidade e o sexo são um presente do Pai. Isso a Bíblia deixa claro. Amém. Fernandinho, eu queria falar um negócio aqui. Como é bom, né, a gente falar disso. Falar de Bíblia é bom demais, né, bispo? Gostoso. Pois é. Maravilhosa. Não, mas quando a gente crê nela, né? Claro, é aquilo que nos dirige, aquilo que nos rege. Tem um texto aqui em 1 Coríntios capítulo 7 que diz assim, ó, olha só, de 1 a 5, fala assim, ó: quanto ao que me escrevestes, Paulo escrevendo aqui, ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, porque ele não tinha. Mas por causa da impureza, que cada um tenha a sua própria esposa. Ele está falando para o homem ter a sua. Não a sua. Tem esse negócio do cara falar: não gosto de mulher, não, eu gosto. Tanto é que eu casei, eu tenho a minha. Não vou ficar olhando para dos outros. A dos outros é dos outros. Olha lá. E cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. 3. Ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que lhe é devido, ó. Sexualidade. Sexualidade. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu próprio marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Por último, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento ou por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso aí é saber o tempo, mas no tempo em que isso for permitido, você fazer o uso disso aqui. A Bíblia fala sobre sexo abertamente. Ele está falando aqui, o livro de Cantares, você pega o capítulo 4, capítulo 5 de Cantares, se você está aí na sua casa, tiver curiosidade de ler com cuidado, com detalhe, e fazer que nem o Fernandinho está fazendo aqui, ó, pegando 2 traduções, porque é bacana a gente comparar, né? A gente vai ver isso, e a gente vê que, olha, por causa da fornicação, então, por causa de você ficar olhando aquilo que é do outro, então tem a sua mulher. Se você não aguenta, então tem a sua mulher. Né? E dê à mulher a devida, tem uma tradução que fala a devida benevolência, ou seja, dê a ela, não deixe ela passar vontade, e tanto para o esposo quanto para a esposa serve essa regra, né? Tem uma frase que diz assim, que a intimidade requer luta de almas antes da harmonia dos corpos. Olha que legal isso. Opa, isso é lindo. A intimidade requer
luta de almas antes da harmonia dos corpos, porque é uma luta de alma mesmo. Exatamente. Quando você namora, quando você está no auge ali, você tem desejo, quem vai dizer que não? É natural do ser humano. Mas você sabe que se você for além do limite, você vai quebrar uma aliança. José aqui de novo. Se você for além do limite, você vai quebrar essa aliança. E depois você não vai poder desfrutar disso. Agora, o contrário também é verdade. Se o camarada está no casamento, e ele não dá à mulher a devida benevolência, e a mulher não dá ao marido a devida benevolência, ou seja, dar o devido valor a isso. O devido dentro valor do casamento, a sexualidade tem que estar sendo demonstrada ali. Tem que existir isso, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Gente, a Bíblia está falando muito claro, é 5 versículos que eu li aqui, está falando muito claro sobre isso, né? Sem chantagem. Aqui não cabe chantagem, não cabe o homem ou a mulher dizer assim, se você não fizer isso, não tem aquilo, tá? Vai e entre parentes, sofá, todo mundo sabe o que é aquilo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Vai dormir no sofá essa semana. Né? Então, quer dizer, numa linguagem clara, simples, aqui em 5 versículos a Bíblia está falando como é que tem que ser. Então tem que sentar, tem que conversar, e se isso não está construído, tem que construir isso no casamento. E outra, se não sabe como fazer isso, peça ajuda. Exatamente. De repente a pessoa tem um problema de saúde, um problema... mental, um bloqueio, a pessoa está passando por uma situação difícil. Para isso tem psicólogo, para isso tem tratamento de todas as mais variadas formas. Acompanhamento pastoral, de todas as formas, a pessoa tem como resolver isso. O que não pode deixar é a pessoa ser pleno. Deus nos criou para ser pleno em tudo. E uma coisa bem clara, Paulo, né, essa construção paulina da ideia da sexualidade, para Paulo está muito definido. Tu és solteiro, quer servir a Deus, melhor tu ficar solteiro. Então. Mas se você não aguenta a solteirice, faça o certo, casa. Escolhe uma mulher bonita, em ordem, casa com ela e vai desfrutar da mulher. Porque senão o camarada vai estar casado e vai estar pensando na vida de solteiro. Ninguém botou faca no pescoço do cara para o cara casar. Exatamente. Porque aí ele já não vai mais cometer fornicação. Aí já muda o nome, aí já é adultério. De adultério. Ele tem a sua, mas não se contenta, ele quer outras. Né? Então, porque a fornicação é alguma coisa antes do casamento. Exatamente. O adultério é depois, é fora do casamento, depois do casamento. A sexualidade, ela tem seu lugar. A sexualidade, ela faz parte da construção de vida. A sexualidade foi feita para ser gozada, para ser experimentada. Mas ela tem que ter equilíbrio normal. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que ter o domínio. Por isso que uma das partes do Espírito Santo, uma das partes do dom ou do fruto do Espírito Santo 5:22, é o domínio próprio. E olha que tudo isso está num pacote, né? Num pacote só. Não pode, não é os frutos. Não é separadinho. O fruto. São os gomos daquela laranja que estão juntas nela, com casca e tudo, e sabendo a seguinte coisa bem claramente, que o domínio próprio faz parte disso. Então a sexualidade tem que estar dentro do domínio próprio. E a gente sabe que o domínio próprio é alcançado sob nós nos submetemos. E aí vai entrar lá na frente a questão da espiritualidade e a sexualidade. E isso é um exercício. Isso muitas vezes o exercício, geralmente quando você começa a fazer um exercício, eu que não frequento academia, que não faço exercício, eu imagino isso. Porque se de repente eu começo hoje, amanhã eu estou todo quebrado. Eu sou um atleta dos olhos, eu fico correndo então, para lá e para cá. Exatamente. Então, quer dizer, se você começa um exercício, o corpo vai sentir. E é por isso que a gente jejua, por isso que a gente ora. Porque fortalece o espírito. Rebenta a carne, mas fortalece o espírito. Para que nesse tipo de tentação, a gente possa cumprir o que a Bíblia fala. A gente poder resistir. Em Hebreus capítulo 13 fala que bendito entre todos seja o matrimônio, como leito sem mácula. E também lembrarmos daquele texto bíblico, porque não estás debaixo da carne, mas não estás debaixo da graça e não debaixo da lei. E o pecado não mais. Lembrei daquele louvor agora, bispo. Lembrei agora. Considerai-vos mortos ao pecado e vivo para Deus. E Paulo diz: mortificai as obras da carne. É muito claro, a palavra de Deus nos chama a essa situação. O que nós podemos entender? Que a sexualidade tem que a ver com os impulsos carnais. Bispo, tem um livro do Augusto Cury. Ele é um psiquiatra. Ele fala num dos seus livros que ele questionava, ele era um ateu, confesso, ele foi buscar entender o que era Jesus.
Vocês vão ver onde eu quero chegar. E ele foi estudar, entender como é que alguém suporta tamanho sofrimento em favor da humanidade. E ele acabou se rendendo ao senhorio de Cristo. E num dos seus livros, ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele fala que nós temos janelas mentais, não sei se é bem isso que está escrito lá, mas quando vem algum pensamento de morte, de destruição, nós temos que trabalhar na nossa mente, respondendo aqueles pensamentos, respondendo aqueles impulsos que a gente sente no nosso cérebro. Então, ele, como estudioso da mente, é um psiquiatra, ele estudou o cérebro, ele fala que dentro de 8 segundos você responde aquele impulso que quer te levar a fazer alguma coisa que você não deve fazer. Olha que interessante. Vem um pensamento de pecado, pensamento de adultério, alguma coisa que você vê e o teu impulso vai e faz, mas você não pode fazer, você tem que responder rapidamente ao teu cérebro e exercitar isso. E toda vez que você responde, você vai criando estímulos dentro da tua mente que vão fazendo você resistir àquilo. Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu lembrei disso. Há um princípio, eu sei que o Fernandinho está de boa agora, deixa ele, daqui a pouco nós pega ele na curva. Mas há um princípio, né? Pessoal que lida aí com adictos, né? Que são as pessoas chamadas de adictos, o dependente de álcool, de drogas, eles chamam de adictos, e eles têm um princípio lá interessante, por exemplo, que você deve evitar o primeiro gole, ou o primeiro trago de cigarro. Se você evita o primeiro, sempre vai ser o primeiro. Eu não tomei aquele, mas esse agora é a segunda vez. Não, esse é o primeiro. Então, sempre estou evitando o primeiro, então nunca vou chegar ao segundo. Sim. E da mesma coisa é o princípio bíblico, né? Quando sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, é você sempre evitar o primeiro contato. É a janela dos 8 segundos. Bateu lá e eu digo não. Tira fora. Não. E aí, Fernando, vamos lá. Dentro do texto que o pastor Gilson trouxe ali de Coríntios, eu acho que assim, uma coisa que é muito interessante ali é que quando a gente vai lá para Gênesis 3,16, tá, depois que o homem e a mulher caem, a Bíblia vai dizer o seguinte, que um dos castigos da mulher é o seguinte: darás à luz aos filhos, aos teus filhos terá dores quando dá luz aos seus filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então, ali na queda do ser humano, cria-se uma tensão de domínio entre o homem e uma mulher, e uma posição de submissão, tá, da mulher para com esse homem. Só que isso mostra muito que ele é um resultado da queda. Só que Paulo, quando ele vai falar ali aos Coríntios, é interessante quando a gente vê ali a carta aos Coríntios, porque toda carta que a gente for ler da Bíblia, a gente tem que saber que Paulo está respondendo a um problema da igreja. Com certeza. Então Paulo, ele recebe ali uma demanda da igreja, está acontecendo, e a igreja de Corinto é muito boazinha, né, bispo? Um ambiente muito tranquilo. Sim, igreja maravilhosa, todo mundo quer ser pastor lá, né? E uma das grandes tensões era a tensão sexual. Tanto que ali no capítulo 5 fala de um rapaz dentro da igreja que dorme com a esposa do pai, sabe? E ele é convidado a ser expulso da igreja. Então Paulo está tratando todo momento de uma tensão e de uma distorção sexual. Só que aí nesse capítulo 7, ele mostra como o evangelho redime a queda do homem. Porque o que lá no começo era uma luta de submissão e de saber quem tem o controle, nesse versículo que o pastor Gilson leu, ele deixa muito claro: homem, o seu corpo não é mais seu, é da sua esposa. Mulher, o seu corpo não é mais seu, é do teu marido. Então mostra que dentro do casamento e dentro desse relacionamento saudável, esse ímpeto por controle e submissão não existe mais, mas é uma troca. É ali uma constante troca e uma constante unidade. Por isso que eles formam uma só carne. Não existe o maior ou o menor. O que difere do conceito bíblico do conceito humano é que o conceito humano fala de conquista. Fulano conquistou fulano. A Bíblia fala de entrega. Eu me entreguei para ela, ela se entregou para mim. É uma troca. Como o Fernando disse bem claramente, não é uma conquista, uma imposição, mas ambos se trocam, um a depender do outro nessa situação. E um outro versículo que me lembra muito, bispo, está lá em Efésios 5, que mostra o seguinte: quando Paulo está falando também a respeito da construção familiar, ele vai falar uma coisa para os homens: homens, amei as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então, ele sobe a barra. Ele joga a responsabilidade para o homem lá em cima. Por quê? Como Cristo amou a igreja? Ele se entregou. Ele entregou tudo que ele tinha. Ele morreu por ela. Foi um sacrifício. Então, homens, a mulher só vai ser submissa. Só vai se colocar debaixo da missão
da sua vida quando você estiver disposto a morrer por ela. A mulherada agora que está assistindo o podcast vai gostar dessa citação, hein? Só vai subir um monte de glória a Deus. Já, aleluia. Vê se você não está subindo agora aí, né? Se você crê nisso, irmão, diga glória a Deus. É bem claro o que a Bíblia diz o seguinte: Deus nunca mandou a mulher amar. Ela mandou o homem amar. Vós, maridos, amai. E vós, mulheres, submetei. É tão diferente, porque a mulher amada se submete, mas aquela que não é amada nunca vai submeter. Manda aquela pergunta que está aí guardada aí, querido. Vamos lá, tem a pergunta aqui do irmão Maxwell, nosso líder aqui do Ministério de Casais. Fala, Maxwell. Ele vai colocar aqui, ó: na opinião, estamos vivendo um tempo de depravação sexual? E se sim, esse tempo já foi experimentado pela humanidade em algum outro momento da história? E como a igreja lidou com isso no passado? Nós falamos um pouco no início aqui, mas não falamos tudo, né? Sim. Mas ele quase chegou na nossa parte que a gente tem que tratar aqui, mas a gente vai tratar já também. Mas se houve um tempo, né, de depravação, desde que o mundo é mundo. Muito. E isso já vem lá do passado. Vamos colocar bem claro. Eu até tenho uma coisa para falar aqui. Começa lá com Nimrod. A história de Nimrod é uma história escabrosa. Ele tem um caso com a própria mãe. Sim. Né? Maluco do Nimrod. Do Nimrod. E a mãe dele, ela alimentou esse Nimrod, né? E em detrimento ao seu irmão, ela chega a ter um filho com ele. Olha que nível, chega essa situação quando a gente está vendo as coisas acontecerem, né? Neste momento. Então, você precisa ficar atento que a depravação já houve lá no tempo de Nimrod, acentuou-se no reino babilônico, né? Acentuou-se no reino babilônico e se tornou algo muito sério e muito terrível. E depois veio também junto com o Império Romano. Como a igreja lidou com isso? No passado, houve uma perseguição muito séria mesmo, e uma perseguição que não foi fraca, não. A igreja, por se posicionar contrária a tudo isso que existia, a igreja foi tomada e perseguida, ela foi abominada, ela é tida como um que é contra o que está vivenciando, né? Os governos se posicionaram contra a igreja, principalmente isso. Como a igreja lidou? Pregando a verdade. Foi o que ela sempre fez. Sim. A igreja não se omitiu em pregar a verdade. E por isso foi perseguida. Sem medo, com clareza. Aí ele perguntou como é que é hoje, né? Se é o que a igreja está fazendo hoje, né? A segunda parte ele coloca aqui: como a igreja lidou com isso no passado. Então ele remete mais se já existiu uma depravação nesse nível e como que a igreja lidou. Se existia uma depravação desse nível. O bispo deu um exemplo aí, já sobre Nimrod, né? E, Maxwell, a gente vai discorrer aqui, se a gente for falar, tem vários exemplos, né? Mas se você vê desde os tempos antigos, a gente vai ver aí desejo ilícito. O Fernandinho falou aqui em Romanos que lá tinha um camarada que tinha cometido incesto com a mãe, né? Não é isso? Na Corinto. Em Corinto, né? Isso. Corinto, né? E com a mãe não, com a madrasta. Com a madrasta, né? E lá em Gênesis a gente vai ver as filhas de Ló. As filhas de Ló, foi um desejo ilícito, algo que elas foi algo planejado. Negócio extremamente planejado. Embriagaram o pai, colocaram o camarada dentro da cabana, aí a filha mais velha vai e se deita com o pai, a filha mais nova vai e se deita com o pai. Você quer coisa mais depravada do que isso? É terrível, né? Então, quer dizer, a consequência do ato, a consequência da depravação, a consequência da imoralidade, ela vai tão longe, né? E é pesado a gente falar assim, mas é exatamente o que é, né? Porque ali houve um ato de incesto e embriaguez. Primeiramente a embriaguez, e a embriaguez conduziu, preparou tudo para que o ato pudesse ser executado, vamos dizer assim. Daí você vê o perigo, né? A pessoa, quando acaba se dando ou se deixando embriagar, não sabe o que acontece dali para diante. Eu gostei muito do último podcast, até abrindo um parênteses aqui, quando o Ronaldo falou sobre isso, sobre a questão da dependência do álcool e tudo mais. E o Ronaldo pontuou assim: na minha casa não entra. Aqui na minha casa, quem manda sou eu, né? Nas entrelinhas ele diz isso. Então na minha casa não entra. Eu não vou tomar nem o primeiro gole de novo, como você falou, bispo.
né? Não vou deixar. Mas na casa de Ló, as meninas foram lá, embriagaram ele e se deitaram com ele. Olha a confusão. A mais velha foi a que teve um filho do pai e gerou a nação dos Moabitas. A mais nova foi a que teve um filho do pai também e gerou a nação dos Amonitas, inimigos para sempre de Israel. Então você vê que uma atitude deslocada. Né? Olha aí as consequências, aí os desdobramentos de tudo que aconteceu, né? Com certeza. Tem mais alguma pergunta aí? Só dentro desse ponto ainda uma pitadinha aí histórico-cultural. Quando a gente fala em cenário, a gente pode lembrar até dos imperadores romanos. Tá? Então é onde a igreja nasce, é onde a igreja se forma, e aí responde um pouco disso de como a igreja responde a tudo isso. E quando a gente vai olhar os imperadores romanos, você tem ali vários nomes que foram assim, fizeram coisas assim que é difícil a gente conseguir imaginar. Mas um deles chama a atenção, que é Calígula. Calígula. Tem até filme, né, sobre. Exatamente. Tem um filme, e esse filme ele relata muito essa questão da imoralidade sexual. E Calígula chegava a um ponto de depravação em que o senado dele era posse dele. Então ele obrigava não só, às vezes, as mulheres dos senadores, mas os próprios senadores a terem relações com ele. Então, o nível de depravação, ele era institucional. Só que no meio disso tudo acontece o quê? Uma igreja perseguida, uma igreja castigada, uma igreja em que todos queriam destruir, mas a cada dia mais ela crescia. Ela era perseguida, mas pregava a verdade e crescia. Então, qual é o papel da igreja? Como a igreja já lidou e tem que lidar? O pastor Gilson falou, trazendo a verdade, o evangelho liberta. Eu acho que a igreja tem que lidar com a seguinte posição: não mudar sua postura em relação ao que crê. Isso. Não enverga. E não flexibilizar o que crê. Ela crê assim e ela vai vir assim. Daqui a pouco a gente vai para a última parte. Fala aí pra gente aí. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, tem mais uma aqui da Hélida também. Tá? Ela colocou o seguinte: qual a visão da igreja sobre o ensino da sexualidade na rede de ensino? Tenho uma filha e isso já me faz preocupar. Opa! Esse é algo também bem contemporâneo. Bom, muito. Aí a gente vai perguntar para você quem é o professor dela que vai ensinar isso, né? Quando surgiu essa malfadada lei aí do ensino dessa área de sexualidade nas escolas, eu falei, meu Deus, como é que é? Primeiro criaram umas cartilhas, que acabou, graças a Deus, se tirando, né? Mas a tendência, qual é a tendência que existe? E é aqui que nós, como cristãos, precisamos tomar tendo da situação. Os muçulmanos, eles atuam sobre a criança. Eles creem naquele texto, ensina a criança. Então, o que eles fazem? Desde a escola, desde a mais tenra idade, ele vai crescer ouvindo sobre Alá, quem é Alá, como ela é, como ele é, que ele faz e que ele acontece. E ele vai ser trabalhado desde pequeno. Tanto que quando ele chega lá na adolescência, ele começa Alá Akbar, né? Só Alá é o maior. Ele, Alá Akbar. E ele fala mesmo. Você vai ver um menino lá de 12, 13 anos, ele é fanático. Ele crê em Alá. E nós temos um caminho. Igreja e pais, nós vamos nos somar nessa situação. Nós precisamos firmar nossas estacas em casa. Sim. Pegar nossos filhos como igreja. A igreja precisa bater. Por isso, papai e mamãe, não deixe de trazer seus filhos à igreja. Está aí a chave. Por que existe igreja? É um clube? É um encontro? Não. A igreja é um lugar de ensinamento e crescimento. Nosso Ministério Infantil se dedica a ensinar. Que, por sinal, é uma bênção, né? Muito bom. Então, por isso que eu digo, bênção. Irmã, olha, primeiro, seus filhos têm que estar dentro da palavra de Deus, em casa e na igreja. O que a Bíblia diz que deve ensinar a criança ao deitar, levantar, andando pelo caminho. Está lá, diz o tempo inteiro, você tem que estar ensinando. Presta atenção, filho, isso aqui não é de Deus, aquilo é. Jesus falou assim, a palavra diz assim. Nós precisamos, eu vou dizer assim, nossa obrigação. Nossa incumbência, é obrigação, claro. Não tem como. É lógico que nós esperamos que politicamente os nossos representantes, aqueles a quem nós votamos, nós vamos também aprender a votar, que é uma outra coisa
que deixa para 2022 a gente falar esse negócio, mas a igreja precisa aprender a votar também, para que você tenha representantes sérios, onde a gente possa destruir esses caminhos tão perigosos. Meu conselho, mano, é esse daí. Bispo, você sabe uma coisa, que algumas pessoas desaprenderam a lutar pelos seus direitos. E se a gente pegar, por exemplo, falando aqui até a comunidade LGBTQABCDFG, sei lá quantos que tem hoje, que eu não sei nem explicar isso aí, eles lutam pelos direitos dele. Quase que a abecedário inteiro. Né? Porque é assim, a lei permite, a homossexualidade ela é pecado, à luz da Bíblia, mas ela não é crime. Não. Então a lei do país permite que eles façam isso. Mas eu vou citar um texto aqui, porque a gente tem que aprender o seguinte: a gente tem que aprender a lutar pelos nossos direitos e defender aquilo que a gente tem de mais precioso, que o bispo falou agora aqui e defendeu, que são as nossas crianças. A formação das nossas crianças. Em Atos 16, Paulo, depois de Paulo e Silas ser preso, aquele texto bíblico que todo mundo conhece, que eles oravam, cantavam louvores ali próximo da meia-noite, né? E aí o carcereiro despeitou do sono, né? E eles saíram ali da prisão e tal. E no dia seguinte, quando amanheceu, o texto bíblico lá em Atos 16 fala assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras e os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Versículo 37. Aí Paulo fala assim: Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Mas o que tem a ver esse texto? Tem a ver que é um camarada que conhecia os seus direitos e estava lutando pelos seus direitos. Ele foi exposto a vergonha publicamente, foi colocado na prisão e de repente ele fala assim: peraí, a gente é exposto a essa vergonha toda e agora vocês vêm aqui na surdina e quer que a gente seja colocado em liberdade? Esse texto nada mais é do que um homem que estava lutando pelos seus direitos. E nós temos que lutar pelo direito de a gente educar, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O ECA, eu trabalhei com o ECA, eu fui membro do Conselho de Direito de Criança e Adolescente dos 7 municípios, eu sou o que implantou aqui o ECA nos 7 municípios, Conselho Tutelar, essas coisas. O ECA diz o seguinte, em um dos artigos do ECA diga que é direito dos pais a educação e a formação moral dos filhos. Isso. Então não foi dado para o professor, não adianta dar para o professor, não adianta dar para a escola, para o conselho pedagógico. Não, você como pai tem direito de dizer o que você quer que seu filho entenda e ensine. Você não pode simplesmente achar que que eles decidiram lá, nossos filhos, nós não somos um país socialista, graças a Deus. Então, nossos filhos não pertencem ao Estado, pertencem a nós, pais. Então, a escola, eles terceirizam, muita gente acaba terceirizando isso para a escola, mas a escola ensina, quem educa é pai e mãe, né? E aqui, quando a gente entrou nessa discussão aí, a gente tem que entender isso, que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Hoje, a tal da ideologia de gênero, cada um defende aquilo que quiser defender, o país permite, né? As leis permitem e tudo mais, mas é uma distorção, porque nem Deus viola o nosso livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quiser, escolhe o que a gente quiser, né? Só voltando aqui, como existem leis absurdas, o pessoal que está querendo implementar a lei de gênero, ela já é uma lei que nasce morta, porque é o seguinte, diz que uma lei não pode sobrepor a outra quando a outra já está vigindo há algum tempo. Isso é princípio do direito. Eu não sou advogado, mas conheço um pouco desse negócio. Mas diz lá o seguinte, o ECA diz o seguinte, que é imprescindível que se mantenha-se os vínculos familiares. É lei. Então, quando o camarada vem dizer que a criança vai escolher e tal, não. O respeito à família vem em primeiro lugar. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, é uma distorção, né? E na verdade, um grupo de pessoas que quer botar na cabeça das crianças aquele princípio que o bispo falou lá no começo, né? De Freud, né? Que você pode decidir o que você vai querer ser e tentar botar isso na cabeça das nossas crianças. Recentemente eu vi uma postagem no Instagram,
lá do Rio Grande do Sul. A mulher estava num processo de adoção de uma criança. E no desfecho de todas aquelas entrevistas e várias etapas do processo de adoção, chegou numa etapa que a justiça decidiu que aquela mulher não tinha perfil para adotar aquela criança que ela estava pretendendo por ser cristã. Ela falou, como assim? Não, porque você pode interferir no direito dela de escolher sexualmente o que ela vai querer ser no futuro. E a mulher veio às redes sociais desabafar isso. Então você olha só aonde a gente foi parar. Um estado discriminatório. Se ela recorre, discriminação religiosa. Exato. O posicionamento dela. Mas foi um parecer de alguém que estava lá para representar ela na adoção de uma criança. A mulher tinha todas as características que permitiam que ela fizesse isso. Mas por causa da formação dela, por causa da crença dela, ela foi impedida disso. Né? Então, é inadmissível que alguém queira colocar na mão das crianças decidir o que elas devem ser. Ou quando elas nem sabem decidir. Por isso que, pais, vocês que estão me ouvindo aí, mães e pais, e principalmente os pais, a responsa dentro da casa é nossa. De a gente colocar e embutir, colocar isso na cabeça dos nossos filhos, o prazer que é andar com Deus. A Bíblia nos esclarece, ela nos mostra realmente a hierarquia de como que as coisas funcionam perfeitamente. É como se fosse um guarda-chuva, um em cima do outro. Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa e a esposa sobre os filhos. Então, se tudo isso está alinhado na tua vida, uma coisa sobre a outra, a tua vida vai dar certo. Certamente vai. Com certeza. Porque as coisas estão cada uma no seu lugar. O grande segredo é isso, é cada coisa no seu lugar. Bom, chegando aqui ao final, se a gente deixar e nós vamos até meia-noite, né? Sim. Mas como não é Paulo, alguém vai cair do lado de lá, não vai ter como abraçar e ressuscitar. Felizardo lá, né? O Felizardo, né? Vamos fechando agora e definindo, nós vamos partir para a definição final. Sim. Que e como a igreja vê a sexualidade? Fernando, como você vê que a igreja está vendo a sexualidade hoje? Olha, bispo, hoje o que eu entendo é que a igreja retomou uma posição que ela sempre precisava ocupar na sociedade e deixou por um tempo esse assunto relegado a outros setores. Tá? Hoje a igreja voltou a falar do tema de uma maneira muito forte e entendeu que o evangelho, o papel dele é transformar a sociedade através da verdade que nós pregamos. Então hoje a igreja ela deixou de se esconder e ela passou a atuar diretamente nisso. A igreja hoje ela deixou de ser coadjuvante no debate, para ser protagonista de um debate que ela nunca deveria ter se isentado. Tá? Então eu vejo a igreja atuando de uma maneira positiva. Ainda temos barreiras em alguns setores, mas isso vem muito de cultura de alguns locais, mas mesmo dentro dos ambientes mais assim conservadores, quando a gente fala em questão de igreja, isso vem sendo mudado de uma maneira muito radical, muito grande, porque a igreja percebeu que ou a gente ocupa esse espaço que nunca poderia ter deixado relegado à sociedade. Retoma, né? Exatamente, retoma esse papel, ou a gente vai estar sempre correndo atrás e tendo que responder. Em um outro podcast foi falado que a igreja entendeu que a gente estava há muito tempo respondendo perguntas que não estão sendo feitas. Tá? Hoje a igreja se posicionou de vez e assumiu o seu papel de protagonista nesse cenário. Eu entendo que assim o diálogo ainda tem muito para crescer, muito para acontecer, mas ele tem ocorrido de uma forma muito saudável, muito propositiva, tá? Respeitando individualidades. Tá? A gente já não tem mais o problema, até mesmo na área civil e social, como já existiu. Que fique claro, a igreja ama a todos, que fique claro aqui para quem está nos assistindo, e caso você tenha aí algum posicionamento dentro da área de sexualidade que discorde do que a gente disse aqui, a mensagem que deve ficar é o seguinte: nós amamos a todos. Sim, claro. Tá? A Bíblia deixa muito claro assim, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, como eu amo a minha vida, amamos a todos. Só que o que a gente nunca vai deixar é de defender o que Cristo deixou como verdade absoluta. Então, dos valores não abrimos mão, mas estamos sendo sempre prontos a acolher, aberto ao diálogo. Porque uma das coisas que tentou-se por muito tempo foi interromper o diálogo. Tá? Nessa questão de que você tem que ter o lugar de fala,
forçou-se através da cultura de um ambiente determinado, interromper o diálogo. Isso cria uma ditadura da opinião. Tem esse exemplo que o pastor Gilson trouxe aí da mulher que ela foi, não pôde uma adoção por ser cristã. Seu direito. Olha como isso é grave. A gente lutou por muito tempo por um Estado laico, e a definição do Estado laico é de que em qualquer ação civil não vai ter uma determinação específica por conta da religião, mas essa mulher é tolhida de um ato de amor, sim, de um ato social, por conta da religião que ela exerce. Então a igreja entendeu que hoje a gente não pode estar relegado a segundo plano nesse diálogo. A igreja está levantando e pronta para responder as perguntas que estão sendo feitas. Aqui a gente tratou um panorama assim muito geral, né? Não é raso, mas geral, porque o tema é muito extenso. Muito. O tema ele é muito amplo, mas é muito necessário. Então acho que isso é que arde no nosso coração. Tá? Que o tema tem que ser debatido, o tema tem que ter um espaço especial. E é um tema que a igreja não vai mais fugir. E pastor Gilson, e a igreja e a sexualidade, como é que fica hoje? Bispo, acho que nós temos que abordar as coisas sempre com respeito, amor, temor e tremor, né? Como tudo que a gente fala, e não só esse tema, mas a gente tem que entender, como eu estava falando agora há pouco, sobre essa questão da gente defender os nossos direitos. E nós temos uma coisa que é maior em nossa vida para que a gente defenda, que é a nossa família. Não existe bem maior na nossa terra do que a nossa família. E tudo aquilo que fere a dignidade, fere princípios que a gente demora tanto tempo para construir, né? A gente tem que ter essa visão ampla de chegar, olhar um pouco mais à frente e entender que se nossos filhos, se a nossa igreja, nós como os responsáveis pela nossa igreja, nós percebemos que há algum indício de que ali na frente a coisa está tomando outro rumo, a gente tem que policiar isso. Então, a minha palavra final é que a gente seja vigilante, sempre com respeito, sempre com temor e tremor, sempre com muito amor, né? Mas para que a gente não perca isso de mão. A gente olhe, porque a igreja tem que estar preparada. Eu digo até mais, depois dessa pandemia, eu acho que nós vamos receber pessoas em nossa igreja das mais variadas deformações. E não vamos falar só sobre problemas familiares, problemas com sexo, problema de moral, uma série de coisas. E nós temos que estar preparados, o que o Fernandinho falou. Esse debate é muito amplo e nós temos a responsabilidade de aprofundar em cada assunto para poder atender essa demanda. Bom, muito bom. Eu entendo o seguinte, que a igreja e a sexualidade está ranqueada naquele texto que diz que nós devemos dar a razão da nossa fé. Razão da esperança que há em nós, né? Exato. Chegou o momento da igreja dizer o que ela crê e por que ela crê. E ser, como diz o pessoal, né, sem medo de ser feliz. Sem medo, sem ofender ninguém, mas é assim, entender que nós cremos nisso e pronto. Né? Para a igreja, a sexualidade está baseada em uma coisa, em que Deus criou o homem sexualmente falando, mas criou um homem também responsavelmente falando. Criou um homem com capacidade de escolha, com livre-arbítrio, mas criou um homem também para assumir suas escolhas e assumir as consequências das suas escolhas. Cristo nada mais nos colocou o seguinte, ele diz o seguinte, vinde a mim. Então, ele está fazendo um convite. Ninguém é obrigado a vir quando você não quer. Sim. Eu acho que a igreja, quanto à sexualidade, tem 3 princípios. Primeiro, a Bíblia é a nossa base de fé e prática. Então, nós só vamos conversar a respeito daquilo que creem na Bíblia como palavra de Deus e como verdades. Segundo, a igreja ainda prima e zela por princípios que ela não abre mão, principalmente no que tange a moralidade e também na área da sexualidade. Terceiro, a igreja está pronta a dar às pessoas a escolha e não a obrigatoriedade. Sim. Muitas pessoas sempre dizem que a igreja obriga. Não é uma obrigação. A igreja prega. A decisão é tomada pelas pessoas. Isso. Quanto à sexualidade, queridos, a Bíblia nos ensina que existe uma coisa que é normal, que é natural e que foi criada para isso. Que o contrário disso
a disposição dessas coisas se torna o contrário à natureza. O que é natural? É aquilo que já está em nós para ser. Se nós tentamos deformar tal coisa, estamos indo contra o princípio da própria natureza em si. Amém. Amém? Tem mais alguma coisa, pastor? É isso, bispo. Perfeito. É isso aí. Glória a Deus. Então, nós vamos agora, né? Vamos agora ao nosso Você que sorteio. esperou até agora, olha aí, vou falar novamente, celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, um livro abençoado, sensacional. Fernando está com os nomes aí, ele vai lançar isso sobre a mesa aí, sobre essa mesa abençoada da discussão da palavra, e o pastor Gilson vai colher, presta atenção, hein? Opa. Você pode levar esse presente abençoado para casa A agora. sorte está nas minhas mãos. Em nome de Jesus. É como o pastor, vamos lá. Vamos lá, assim como foi lançado sorte para escolher os discípulos, agora você vai ser lançado sorte, você vai orando a Deus, que você vai ser presenteado com esse livrão aqui. Vou até segurar aqui, ó, diante da câmera para você ver. Olha o barulhinho aqui, ó. Opa, peraí que caiu um aqui, deixa eu devolver Tem ele. um fugindo do rebanho. Pastor, escolhe um aí. Vamos lá, vou escolher olhando para você aqui para ninguém falar que eu fui seletivo aqui, né, ó. Vamos lá, fazer uma misturinha aqui para dar um suspense, né? Vamos lá. Ó, tem dois aqui, ó. Ah, vamos esse aqui, ó. Olha, Vamos lá. Jesus. Número 2. Número 2, então quem ganhou esse livro e vai retirar aqui com a gente no domingo é a Giovana Lopes. Ei, Giovana, a filha do Glória a nosso Deus. querido irmão Ronaldo e da Michele. Ronaldo. Vocês sabiam que o Ronaldo era jogador de futebol? Ó, vou querido? deixar aqui o número dela. O craque Ronaldo. Craque Ronaldo. É, então, você vê. Olha só. Quantos Ronaldos, Se né? ele tivesse continuado, o Ronaldo Fenômeno ia ficar no chinelo. Com certeza. Pois é. Amados, eu queria agradecer. Pastor Gilson, obrigado por estarmos juntos. Amém, bispo. Aceitando aí Bênção, prazer. em cima dos 45 do segundo tempo. Amém. O irmão Fernando também neste tempo. Espero, amados irmãos que estiveram conosco neste momento, que tenhamos trazido alguma coisa de valor. E a nossa oração é que o Senhor te use, que você seja uma bênção e que tenha uma sexualidade saudável em Cristo Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Glória a Deus. Deus abençoe.